Olá, eu sou Isaac Vieira e, juntamente com os discentes Bruno Ferreira, Caio Vitor, Juliane Gifone e Vitor Almeida, abordaremos nesse estudo o parasito Trichomonas tenax. O Trichomonas tenax é um protozoário flagelado não patogênico com ampla distribuição, habitando a cavidade bucal humana. E apesar de o modo exato de transmissão de trofozoítos de Trichomonas tenax ser desconhecido, existem evidências de que o uso de pratos, talheres, utensílios domésticos contaminados, assim como a saliva contaminada transferida durante o beijo, podem ser vias de transmissão. Os trofozoítos parecem ser resistentes, sobrevivendo diversas horas na água potável. Embora ainda haja necessidade de desenvolver estudos epidemiológicos no campo científico de investigação acerca desse assunto, sabe-se que a infecção por Trichomonas tenax em todo o mundo ocorre quase que exclusivamente em pacientes com higiene oral deficiente. E dessa forma, os maus hábitos de higiene, limitações econômicas, problemas psiquiátricos podem influenciar na infecção pelo parasita. Considerando as populações pediátricas, a incidência de Trichomonas tenax nos tecidos periodontais é maior em adolescentes do que em crianças pequenas. E em populações adultas, o aumento da idade pode impactar na ocorrência de Trichomonas tenax. Dessa forma, tecidos periodontais de pacientes com mais de 40 anos de idade são mais infectados do que os de indivíduos mais jovens. E isso está relacionado com o aumento da prevalência de periodontite ao decorrer da idade, principalmente de 40 a 50 anos. O efeito da idade e doenças sistêmicas na sustentação da homeostase da imunidade e a diminuição do potencial de renovação das células à medida em que a idade avança pode justificar essa prevalência em pacientes mais velhos. E, além disso, como foi dito anteriormente, problemas como o déficit psiquiátrico ou neurológico também são fatores que contribuem para a ocorrência da infecção. Haja vista que tais condições, em muitos casos, podem comprometer a higiene pessoal do indivíduo, criando condições para o desenvolvimento de inflamação periodontal e, consequentemente, uma maior possibilidade de infecção por Trichomonas tenax. Eu vou falar sobre os aspectos morfológicos e celulares do Trichomonas tenax, e a maioria dos pontos que eu vou apresentar, eles também podem se relacionar com o Trichomonas vaginalis e hominis. Ele é um protozoário unicelular, podendo ser uma célula polimorfa. O seu trofozoito possui um formato elipsoide ou ovoide, na maioria das vezes, mas também pode se apresentar de forma piriforme, medindo de 4 a 16 micrômeros. Ele se difere do Trichomona hominis, que mede de 7 a 15 micrômeros, e da vaginalis, que mede de 10 a 30 micrômeros. Ele possui pseudópodes usado na captura de alimento, na locomoção e para se fixar em partículas e superfícies sólidas. Eles poderão usar esses pseudópodes para capturar, partículas sólidas, como, forma de alimento. Eles podem capturar bactérias, células sanguíneas e algumas vezes bactérias entamoeba gingivales. Eles não possuem forma cística. Assim, na hora de se reproduzir, eles realizam divisão binária do seu núcleo e longitudinal do seu corpo. Eles possuem 4 flagelos anteriores, possuem ainda um flagelo que se dirige para a parte posterior, formando um flagelo recorrente que não se exterioriza. Já no caso do Trichomonas hominis, há a esterilização desse flagelo, e tem 5 flagelos na parte anterior. Ele tem uma membrana ondulante menor, do que a superfície do próprio corpo, que também se diferencia do Trichomonas hominis, que, no caso, essa membrana se estende de uma extremidade à outra, e também está relacionado, essa membrana, à sua motilidade. Ele possui periplasto, que é uma membrana bem delicada que recobre o parasito. Possui complexo cinético do flagelo, que é um grânulo basal localizado no citoplasma, que é de onde os flagelos são originados. O citoplasma ele é rico em glicogênio armazenado em pequenos grânulos. O Trichomonas vaginalis ele possui vacúolos mais aparentes, em relação ao Trichomonas tenax. Ele tem uma estrutura chamada oxóstilo, que possui uma forma de fita, formada pela sobreposição de macrotúbulos localizado ao longo do eixo do protozoário. Possui uma crosta, que é uma estrutura em forma de bastonete, com a função de natureza esquelética. Possui o citóstoma, que é uma abertura localizada na origem do flagelo. Possui um aparelho parabasal, formado por uma fibrila e um corpo parabasal, que ampara, serve de amparo para o complexo de Golgi. Possui hidrogenossomos, que são organelas espalhadas pelo citoplasma do protozoário, cuja função é semelhante à mitocôndria, que é gerar ATP por meio da metabolização do piruvato. Mas ele libera hidrogênio molecular, no final. Essa organela não realiza ciclo de Krebs, diferenciando da mitocôndria, não possui DNA, não tem ribossomos, não tem uma cadeia transportadora de elétrons, e utiliza a enzima piruvato ferredoxina oxidorredutase na membrana, ou seja, ela depende de ferro para o metabolismo. Por outro lado, assim como a mitocôndria, estoca cálcio, possui 2 membranas, possui cardiolinina e realiza a importação de proteínas.
Essa organela, né, ela vai colaborar com o metabolismo anaeróbico da Trichomonas tenax, mas ela também realiza metabolismo, né, o protozoário, né, dependente de oxigênio e liberando dióxido de carbono. Esse oxigênio pode ser obtido diretamente do ar ou ainda pode ser obtido por meio da liberação desse oxigênio, né, devido à metabolização de substâncias complexas realizada por diversas enzimas. E claro, ele possui um núcleo e ele está envolvido por um endossomia localizado na parte anterior do protozoário. Ele se difere do Trichomonas vaginalis, porque o núcleo desse ele é mais alongado e a cromatina possui pequenos grânulos dispostos de forma não uniforme. A placa dental é formada não apenas por bactérias, mas também por fungos e protozoários. O Trichomonas tenax, um dos componentes da placa dental do ser humano, é um protozoário anaeróbico monoxênico que tem o ser humano como seu único hospedeiro e, a priori, não é patogênico. Ele não forma cistos, sendo encontrado apenas como trofozoito, na cavidade oral como comensal. Então, a respeito da nutrição, ele se alimenta de bactérias e detritos orgânicos. A transmissão dele é dada por partículas de saliva projetadas durante a tosse, a fala, também no beijo, compartilhamento de escovas de dentes, de talheres, e também compartilhamento de alimentos, né, entre pessoas. Às vezes a mãe vai provar o alimento antes de dar para o seu filho. O Trichomonas tenax, ele pode ser encontrado na cavidade oral, no tártaro, o cálculo dental, esse biofilme mais endurecido que margeia os dentes, no biofilme subgengival, na saliva. Quando encontrado na saliva, ele se desenvolve melhor em pHs mais ácidos, entre 6 e 6,5. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um estudo de caso em que teve maior crescimento de entamoeba gengivalis e também do Trichomonas tenax num pH mais ácido. A respeito da infecção do Trichomonas tenax, ela é um indicador de má higiene bucal, sendo que ela é de 3 a 4 vezes mais comum em pacientes com uma doença periodontal pré-existente do que em pacientes com um periodonto saudável. Então, no caso da periodontite, geralmente ela está associada a um outro parasito, como a entamoeba gengivalis, foi utilizado aqui nesse estudo. Ele é mais encontrado principalmente quando ocorre periodontite crônica. Então, o que vai acontecer? O Trichomonas tenax, ele não inicia a patologia em si, ele atua na progressão da periodontite, no curso natural da doença. E, nesses casos, ele é um oportunista que pode causar agravos. No caso da gengivite é um pouco diferente. A inflamação que ocorre por ação de outros patógenos, ela pode fazer com que os micro-organismos da microbiota oral, eles sofram um desequilíbrio, eles sofram uma perturbação. Então, o próprio Trichomonas tenax, ele pode ser perturbado, as colônias de Trichomonas tenax. Quando a Trichomonas tenax é efetivo, ele vai utilizar cianopeptidases, que idorizam moléculas de colágeno, tipo 1, 3, 4 e 5. O colágeno é um dos principais constituintes dos epitélios, a mucosa oral, os próprios tecidos periodontais são constituídos de colágeno. Ele também pode fazer com que ocorra a lise de eritrócitos, e o tenax também consegue fagocitar porções de células epiteliais a partir de pseudópodes. Aqui a gente tem um exemplo em que aqui nós temos pacientes que são indivíduos saudáveis e que foi encontrado Trichomonas tenax na sua cavidade oral, diferentemente do entamoeba gingivalis, né? Geralmente, quando ele está, ele causa a doença. Então, a respeito de uma forma geral, esses estudos eles não relacionam a idade, o sexo, doenças sistemáticas com a patogenicidade do Trichomonas tenax. Então, quando o Trichomonas tenax ele é infectivo, ele está relacionado com as infecções pré-existentes por outros micro-organismos. Esses vão causar doenças periodontais. Isso vai formar uma característica que pode fazer com que o Trichomonas tenax seja infectivo. Isso também pode depender da cepa. Então, uma cepa de Trichomonas tenax que tende à comensalidade, ela vai sofrer na inflamação. Agora, uma cepa de Trichomonas tenax que tende à infectividade pode se aproveitar para ser ali ocorrer uma infecção oportunista. Então, resumindo um pouco, as doenças periodontais, elas são causadas pela má higiene oral, e aí esses são fatores que vão fazer com que o Trichomonas tenax possa fazer uma potencial infecção. Aqui a gente tem um exemplo disso, que pacientes fumantes, diabéticos e hipertensos que tinham periodontite também tiveram, nesse caso, Trichomonas tenax, infectando também. Conforme mencionado anteriormente, o Trichomonas tenax, apesar de ser apontado como potencial comensal residente da nossa microbiota oral, associa-se fortemente com a multiflora presente no complexo do biofilme, que é muito relacionado ao desenvolvimento de processos inflamatórios no nosso periodonto, como a princípio a gengivite e posteriormente a periodontite. Ele é mais encontrado, entretanto, em manifestações mais severas, onde já são encontradas danos teciduais, do que em condições saudáveis. Isso deve-se em face de sua promiscuidade em condições inflamatórias, ou seja, a sua capacidade de se aderir em uma grande gama celular e, assim, induzir uma citotoxicidade. Essa citotoxicidade ela pode ser promovida mediante a produção de enzimas com capacidade de degradação, por exemplo, de colágeno, e também promover a liberação de citocina por células fagocíticas, como o caso da interleucina 8. Para além disso, ele também é capaz de produzir uma resposta humoral quando circulante no sangue. Dessa forma, fica nítido o seu relacionamento íntimo com processos inflamatórios, apesar de, entretanto, não ser a etiologia para o desenvolvimento desses processos.
Os flagelados dessa espécie também foram descritos como potenciais invasores co-infectivos em casos de processos infecciosos já pré-existentes, tendo inclusive sendo isolado em diversas amostras extraorais, como suaves vaginais, fluidos broncoalveolares, escarros e, além disso, amostras de linfonodos cervicais e urina. Quando falamos das patologias, vamos conseguir observar um conjunto de manifestações de ordem sistêmicas, os quais nós iremos abordar com um pouquinho mais de precisão em alguns relatos de literatura. O primeiro relato é referente à presença de Trichomonas tenax em uma co-infecção por Mycobacterium tuberculose em linfonodos de uma paciente. Nesse caso, uma paciente do sexo feminino, de 82 anos, já edêntula, foi hospitalizada. Ela foi hospitalizada em face de um quadro de fraqueza extrema, que é a astenia, e um quadro febril persistente. Foi realizado, então, um exame físico indolor, que, na verdade, demonstrou a presença de um linfonodo crescido, de forma indolor, abaixo do ouvido, com cerca de 3 centímetros. Foram realizados também exames laboratoriais e radiológicos que não indicaram alteração nem a presença de agentes patológicos, como HIV e a salmonela. O linfonodo, então, foi removido para uma análise posterior. Quando analisado, a amostra demonstrou a presença do parasita Trichomonas tenax, além de uma vasta área de necrose caseosa e macrófagos infectados. Foi iniciada, então, a terapia mediante a administração de metronidazol, um fármaco de primeira escolha. Após alguns dias da incisão, um fragmento fresco isolado demonstrou também a presença de Mycobacterium tuberculose. Então, a terapia de metronidazol foi interrompida com o início de uma terapia antituberculose. A febre da paciente foi reduzida, mas em face da fadiga geral, infelizmente a paciente veio a óbito. O edentulismo da paciente indica como potenciais casos de má condição de higiene podem indicar para a proliferação de tenax e a sua disseminação, como ocorreu nesse caso, através dos vasos linfáticos para promover o agravamento de condições extraorais. Bom, eu vou falar dos Trichomonas tenax encontrados nos pulmões e vou relatar um caso para exemplificar todo o mecanismo executado por esse patógeno. Como os Trichomonas tenax são parasitas comensais, eles por si só não causam nenhuma doença pulmonar. No entanto, há relatos de pneumopatias que vieram acompanhadas da presença dos Trichomonas tenax. Isso geralmente é possibilitado por uma falha no funcionamento da epiglote, o que acaba resultando em uma broncoaspiração da saliva que já está com Trichomonas tenax. No caso aqui nessa imagem, a gente pode verificar a epiglote, né, que no mecanismo de funcionamento normal dela, ela vai se fechar para que tanto o alimento quanto a saliva sejam encaminhados para o esôfago. Mas, por uma falha nesse mecanismo, a gente tem que a saliva ela vai para a traqueia e posteriormente chega aos pulmões. Né? A esse episódio a gente dá o nome de broncoaspiração. Os pacientes que mais são afetados com isso são aqueles que possuem câncer de pulmão, abscesso pulmonar e outras doenças pulmonares crônicas. Além disso, a gente tem os idosos, né, que são um grupo de risco para essas doenças, porque eles têm um episódio de broncoaspiração com maior frequência, e além desse fator, a gente tem que alguns idosos não dão tanta atenção para a saúde bucal, o que acaba por favorecer o aparecimento do Trichomonas tenax, e, né, tendo o aparecimento do Trichomonas tenax e tendo mais episódios de broncoaspiração, a gente tem uma maior chance de ter o Trichomonas tenax no pulmão. A identificação desse parasita pode ser feita através de análises citoquímicas de amostras de escarro, amostras de fluido de derrame pleural e amostras de fluido broncoalveolar. Mais uma vez, vale ressaltar que o Trichomonas tenax não é causa de nenhuma pneumopatia, mas é algo encontrado em pneumopatias. Agora nós vamos a um relato de caso. Nessa imagem, é possível observar um tórax de um paciente de 51 anos, do gênero masculino, que foi acometido por um derrame pleural no pulmão direito. Os sintomas desse paciente teve foi febre e expectoração mucoporulenta. Nesse paciente foi identificado Trichomonas tenax no líquido pleural. Nesse caso, por incrível que pareça, o tratamento com metronidazol não surtiu o efeito desejado, e após 10 dias de persistência do sintoma, foi realizada uma toracotomia. Essa toracotomia foi bem sucedida e o paciente recebeu alta após 21 dias de hospitalização. Por fim, é bom pontuar que a identificação dos tipos de tricomona não modifica o tratamento clínico dessa patologia, porque, mesmo não sendo do gênero tenax, o fármaco metronidazol, ele ainda vai apresentar bons resultados na maioria dos casos. A amostra de escolha para o diagnóstico de trofozoítos de Trichomonas tenax é o raspado de mucosa oral. O exame microscópico das criptas tonsiliares e dos bolsões piorreicos de pacientes apresentando infecção por Trichomonas tenax frequentemente permite a observação dos trofozoítos. O tártaro entre os dentes e a margem gengival são as principais áreas da boca que também podem albergar esse micro-organismo. E amostras suspeitas de conter Trichomonas tenax também podem ser cultivadas em meio apropriado. Entretanto, esse método é raramente utilizado na maioria dos laboratórios clínicos. A infecção típica por Trichomonas tenax, por si só, não produz nenhum sinal clínico digno de nota. Mas em raras ocasiões, como já foi abordado anteriormente,
Sabe-se que o Trichomonas tenax pode invadir o trato respiratório, mas isso pode decorrer por consequência de outras patologias precedentes. Como já foi dito, o Trichomonas tenax é considerado como não patogênico e, por isso, nenhum tratamento químico é normalmente indicado. Os trofozoítos de Trichomonas tenax normalmente tendem a desaparecer das pessoas infectadas após a instituição de práticas de higiene oral adequada, sendo que a prática de boa higiene oral também é o método mais eficiente para prevenção e controle de infecções por Trichomonas tenax. Gostaríamos de agradecer por ter assistido essa apresentação, e se você quiser acessar a bibliografia utilizada na formulação desse trabalho, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está em sua tela. Muito obrigado.